te agradecemos, te louvamos, Senhor, meu Deus, pela tua presença e reconhecemos, ó Deus, que é o Senhor quem dirige, é o Senhor, meu Deus e Pai querido, quem preside todas as coisas. Por isso, Senhor, nesse dia tão especial, diante da tua presença, ó Espírito Santo, que o Senhor conduza, meu Deus, cada momento deste seminário, cada momento, ó Pai querido, de Atos 10, e seja marcado, Senhor, meu Deus, pela tua glória, pela unção, pelo poder, meu Deus, que se manifesta, meu Pai querido, em toda parte do Brasil e do mundo. E nesse dia, ó Senhor, que o Senhor venha glorificar o seu nome, que o Senhor, ó Deus, Espírito Santo, usa poderosamente, Senhor, meu Pai, aquela pessoa que foi selecionada pelo Espírito Santo para estar, meu Pai, trazendo a mensagem agora. Usa, Senhor, manifesta o teu poder, a unção do Senhor, meu Pai, tanto aqui no templo como também nos lares, a unção do Senhor. Sinta-se à vontade, Senhor, seja exaltado, honrado, engrandecido. Senhor, nós não abrimos mão da tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. E meus amados irmãos, todos os seminaristas de Atos 10, com muito prazer, com muita alegria, vamos receber diretamente da nossa igreja de Belo Horizonte, pastora Adriana Macena. Amém, glória a Deus. Tá tudo bem aí, missionária Sara? Vai me dando um retorno se tá tudo bem. Sim, senhora pastora, estamos muito alegres de recebê-la, estamos ouvindo perfeitamente. A alegria é a minha de poder entrar a partir do Gramacho, aqui de Belo Horizonte, a todas as casas dos nossos irmãos que estão neste momento conectados na edição 10. Queremos louvar a Deus porque o Espírito Santo tem conduzido esta igreja. Neste ministério não se faz pesquisa de marketing para saber o que você precisa ou o que nós queremos. Aqui nós temos um pastor, um homem de Deus, e que tudo que ele faz, ele consulta a direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Nessa igreja, o reverendo consulta o Espírito Santo e ele fala: o que nós precisamos ouvir. É o Espírito Santo que falou ao coração do nosso reverendo a respeito dessa 10ª edição. Então, parabéns a você que ouviu o Espírito Santo através do nosso pastor, um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Missionária, o áudio aí tá beleza? Sim, senhora pastora, estamos ouvindo perfeitamente. Glória a Deus! E eu quero, neste momento, louvar e agradecer a Deus pela vida do reverendo, o meu pastor, que com certeza já está aí conectado e com aquela mãozinha abençoada, orando pela pastora, cooperadora dele aqui em Belo Horizonte. Louva a Deus também pela vida da pastora Cristina, uma mulher inspiradora que venceu um câncer e recentemente venceu aí também a Covid. Pastora Cristina, ó, grande abraço à senhora, uma mulher inspiradora. Quero louvar a Deus também pela vida dos pastores, missionários e a você, meu irmão, que está aí neste momento conectado a partir do Gramacho no Brasil e no mundo. Dando partida, eu quero, antes de começar aqui o livro, eu quero chamar a atenção dos senhores para essa frase aqui e eu quero lembrar a vocês, passar aqui um espanador na memória, como falava o nosso saudoso pastor Geraldo Augusto, no Encontro das Mulheres. Vocês vão recordar as mulheres que estavam comprometidas com a causa, mulheres que ouviram o nosso reverendo, estava reunida. O que acontece?
eu disse que era importante que a mulher que desejasse ser cheia do Espírito Santo, como os homens e as mulheres deste livro, elas precisavam ter momentos de consagração, momentos de oração, e elas precisavam ter um cantinho para falar com Deus. Vocês se lembram disso? Amém, sim, senhora. Eis aqui o meu cantinho. E olha só, não sei se dá para vocês visualizarem, no meu cantinho a gente tem essa frase aqui emblemática do livro de Atos, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Evangelho chegou em mim e em você, através desse ministério. Visto isso, eu convido você, meu irmão, que está aí conectado, a abrir as Sagradas Letras, o livro santo, o livro que é inspirado pelo nosso Senhor, nosso Deus, no livro de Atos. Capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2, nós vamos ler aí a partir do versículo 37. Missionária Sara, qualquer coisa aí, vai me passando aqui, tá bom? Com relação ao retorno, para que a gente possa ajustar, tá bom? Sim, senhora pastora, estamos ouvindo tranquilamente. Sim, senhora, pode deixar. Amém. Então vamos lá. Atos 2, a partir do versículo 37, e diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Olha o que a plateia que estava ouvindo Pedro desejaram, o que elas estavam querendo, o que elas estavam pedindo. 38 diz assim: orientou-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, o dom prometido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus profetizou, o Senhor Jesus disse que viria esse dom para todo aquele que genuinamente se arrependesse, quisesse mudar de vida, mudar de mente, ele iria receber o dom do Espírito Santo. 39 diz assim: porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava o seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que pertence. Assim, todos quanto aceitaram sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Guarde isso, meu irmão, 3.000 pessoas. Versículo 42 diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir e nas orações. 43, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. 44, todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. 46, diariamente, continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Estou nem vendo. Em nome de Jesus.
Você que está em casa já de repente estava sentadinho, né? Mas tudo bem. Bem, meus irmãos, o livro de Atos, ele narra a história do estabelecimento, do desenvolvimento da igreja do primeiro século, de acordo com o mandamento de quem? Do Senhor Jesus, através dos seus servos, pelo poder de quem? Do poder do Espírito Santo. Quem escreveu este livro? O autor foi Lucas. E no Evangelho de Lucas, ele narra o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. No livro de Atos, ele se compromete em mostrar a expansão da igreja a partir de Jerusalém até Roma. E o autor Lucas mostra que Jesus, antes de se ascender ao céu, ele se apresentou aos discípulos por 40 dias. E a igreja, esse livro foi dirigido ao amigo de Lucas, a Teófilo, mas, de um modo geral, a toda a igreja. Então, vamos aqui refrescar a memória, meu irmão. Chegada do Espírito Santo, ali a partir de Atos 2, 1, 4. Então, é essencial que todos nós que nascemos de novo entendam o que aconteceu na festa de Pentecostes. Naquela festa onde a tradição judaica estava ali para agradecer os frutos da provisão de Deus, o Senhor Jesus estabeleceu que esse dia, eu e você que nascemos de novo, pudéssemos celebrar o fruto do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo que foi nos dado por meio de Jesus Cristo. Por isso, a união com Cristo, ela transcende todas as diferenças raciais, culturais, políticas e sociais. A Bíblia diz que todo cristão sincero que se arrependeu dos seus pecados são adotados na família de Deus e se tornou filho legítimo, herdeiro, plenamente justificado e dignos da herança de Deus. Está escrito, meu irmão, lá em Romanos 10, 12, Paulo escreveu: portanto, não há distinção entre judeu, entre gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam. Então, meu irmão, você que foi lavado pelo sangue de Jesus, você que invoca o nome de Jesus, você recebeu a promessa do Espírito Santo de Deus. Diante dessa posição adquirida através de Jesus Cristo, nós devemos, a igreja, assumir o compromisso que nos foi confiado, porque a igreja recebeu o que o mundo não tem. A igreja recebeu o Espírito Santo e ele nos concede poder para vencer o pecado, a natureza pecaminosa e o diabo. A gente, ao fazer a leitura deste livro, a gente vê ali no Evangelho de Atos, 1:8, e é uma espécie de esboço geral do livro. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. E Jesus, em Mateus 28, 19, diz: ide, meus discípulos, e fazei que todos os povos da terra tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 1:12 e Atos 7:60, Jerusalém foi evangelizada, toda Jerusalém, através dos nossos antepassados apóstolos, aqueles que receberam o poder de Deus. Em Atos 8, ali a partir de 8, 1 ao 40, toda a Judéia já havia, toda Jerusalém já tinha sido evangelizada, e agora Judéia e Samaria, eles começam a receber as boas novas, porque a igreja em Jerusalém começa a sofrer perseguição, e todos foram dispersos. Meu irmão, como é que pode aqueles irmãos sofrer perseguição? E aí o evangelho
começa a ser disperso, como o nosso Senhor Jesus havia dito, quando o poder do Espírito Santo chegar até você, meu irmão, pode ter Covid, pode receber notícia do câncer, pode ser, não sei qual foi a má notícia que chegou até você essa semana, ou este ano, ou o ano que se passou, mas o poder de Deus, que é o Espírito Santo, ele te dá uma alegria permanente para continuar na presença do Senhor Jesus. Em Atos 9:1 até Atos 28:31, a gente vê o evangelho avançando sem parar, por terra gentia até Roma. Saulo é convertido. Saulo é convertido, um perseguidor do evangelho, agora é transformado pelo poder do evangelho. Porque o que é o poder? O que é o evangelho, pastor? O que é anunciar o evangelho? É anunciar um poder que transforma, um poder que liberta, um poder que cura. É esse poder que te transformou, que fez você estar agora diante do Senhor. E Saulo estava indo para Damasco, e o Senhor Jesus aparece a Saulo, 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 por que você me está perseguindo? E a partir daquele momento, aquele homem que perseguia a igreja, ele vai aguardar por alguém que vai ali falar com ele. Esse alguém recebe uma senha. Vai lá onde Saulo está. Qual é a senha? A pessoa agora que recebe Jesus vai encontrar, não mais perseguindo, mas transformado. A senha é: pode ir, Ananias, porque você vai encontrar um Saulo orando. Missionária, tá tudo bem aí ouvindo? Senhora. Aleluia! Então o evangelho, que é o poder de Deus, chegou a nós, chegou na América e a toda parte do planeta, através de alguém que se apresentou, que apresentou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que lava as nossas culpas. O Cordeiro foi apresentado a você. Alguém te apresentou este Cordeiro. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, porque fazemos parte de um ministério que não está se perdendo. Igreja Viva do Gramacho, nós fazemos parte de uma igreja que anda no trilho da oração, da palavra, e isso nos dá uma segurança ao ler este livro. A gente enxerga que somos a igreja do Gramacho, a igreja que o Espírito Santo deu a visão ao reverendo. Nós enxergamos neste livro que somos o espelho do livro de Atos. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Atos 2, aí a partir do versículo 37. Nessa leitura eu quero destacar um ponto relevante que considero que fez aquela igreja do primeiro século crescer e marcar na vida daquela comunidade. Aquela comunidade recebia eles com empatia. O que tinha de diferença? Eles tinham o poder que Jesus falou que eles iriam receber. Jesus, depois que ele morre, ele ressuscita. Ele ressuscita. Essa é a marca do cristianismo. O meu Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E é interessante que o que me chama a atenção nesse texto, que a alma de cada pessoa, diz o texto. Confere aí, por favor, no versículo 43. E na alma de cada pessoa que havia pleno temor.
a alma de cada pessoa. Eu não estou falando da alma somente dos apóstolos que estavam ali, ou dos 120. Eu estou falando da alma de 3.000 pessoas. Havia um temor. Temor. Esse é um versículo que me chama muita atenção. O temor é um estado de adoração contínua, diária, que existia no coração daqueles meus irmãos. Independente da pressão, independente das dificuldades, independente das tempestades, independente dos problemas que eles enfrentaram ou que você enfrenta, eles tinham algo mais para vencer os problemas. Ele tinha algo que foi concedido pelo Espírito Santo. Eles receberam este poder para vencer o pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Ele recebeu o poder para vencer a natureza pecaminosa, o ódio, a ira, a prostituição, a malícia, a idolatria, a dúvida. Eles receberam poder para vencer as astúcias e ciladas de Satanás. Temor é um estado de adoração contínua. O temor leva o crente genuíno a uma consagração. O temor leva ele a desejar um estado de santidade. O temor a Deus faz o crente genuíno a valorizar o poder do Espírito Santo. O temor faz você enxergar que a evangelização é uma tarefa nobre, 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 que o Espírito Santo concede à igreja. O poder da evangelização não foi dado aonde? Não foi dado a governos. O poder do Espírito Santo foi dado à igreja, a você, a mim, meu irmão, que ninguém dava nada. Nós que confundimos a sabedoria dos sábios. Nós que somos loucos para os que estão aí fora. Cristão, aquele que foi lavado, que confundiu os judeus. Porque eles olhavam para a cruz e diziam, se tu és o mestre, nós só vamos acreditar se você descer aí da cruz. Não, o cristão que confundia o grego, o romano. Nós somos a igreja de Cristo, porque nós temos esse poder, e esse poder foi dado a mim e a você, que foi lavado, que foi transformado, restaurado por esse poder. O temor, meu irmão, faz você desejar cumprir o propósito de Deus, que é pregar o evangelho a toda criatura sem acepção de pessoas. O temor do Senhor, está escrito lá em Provérbios 9:10, é o princípio da sabedoria. Toda pessoa que teme o Senhor, ela é sábia, ela é obediente, ela é fiel, porque ela passa a ter entendimento, ela passa a ter juízo, ela deixa de ser uma pessoa insensata. A pessoa que tem temor ao Senhor, ela vai desejar se consagrar para cumprir um propósito eterno. Ela vai desejar estar na presença de Deus, como esses irmãos. Quando eu olho para a Bíblia, este livro de Atos, eu vejo homens e mulheres unânimes na mesma fé, no mesmo propósito, com a mesma mente. Eu e você estamos neste ministério. Deus nos chamou nesse ministério para andar com o nosso reverendo, com o mesmo propósito, seguindo as pisadas de Jesus e dos apóstolos.
O mundo está perdido. Do analfabeto ao cientista. Do ateu ao religioso. O pecado é uma realidade concreta que separa o homem de Deus. Recentemente, teve uma matéria, todos os jornais estampados. Uma mãe arrancou os olhos e a língua da sua filha de 5 anos. Isso é o pecado na natureza humana. O pecado nos separa de Deus. Desde atrocidades que acontecem na nossa natureza. O orgulho. Meu irmão, você sabia que na Índia, um dos países mais populosos, existe mais de 350 milhões de deuses? Quando, na verdade, meu irmão, eu e você, nós sabemos que só existe um Deus. Êxodo 23 diz: não terás outros deuses diante de mim. A Europa, um dos berços da cultura cristã, é onde o ateísmo e o islamismo têm mais solapado. Recentemente eu vi um portal francês dizendo que no país, na França, nesses últimos anos, principalmente agora nessa pandemia, como os jovens estudantes têm se suicidado. Recorrente de uma depressão. As falsas religiões têm crescido, escravizado, com misticismo, feitiçaria, idolatria. E aí, nós vamos chegar a uma pergunta-chave daqui a pouco. Guarda aí. Você sabia que quando o presidente John Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963, ele tinha 57 anos de idade naquela época. Na cidade do Dallas, no Texas, Estados Unidos. Em menos de meia hora, metade do mundo tinha a informação do assassinato de John Kennedy. O meu Senhor que me lavou, que perdoou os meus pecados, que ninguém pode perdoar o meu pecado, a não ser Jesus de Nazaré. O meu Senhor, que através da sua morte na cruz, agora me dá paz para que eu pudesse reconciliar com o Pai. Ele morreu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, pagando um alto preço para me inocentar, para me justificar, para me redimir. E nem a metade do mundo ainda conhece esse maior acontecimento. Eu e você, nós precisamos temer ao Senhor. O temor me leva a valorizar o Espírito Santo. E o temor me faz me dar convicção dessa missão. Certeza. Coisas maiores não acontecem na minha vida. É porque isso não é prioridade na minha vida. Isso não é relevante na minha vida. Isso não é importante. Tem outras coisas que são mais importantes. Tem outras coisas que ainda são deuses na minha vida. Quando eu olho para este livro, eu vejo uns irmãos unânimes, na mesma doutrina, no mesmo ensino, na mesma mente, dirigidos pelo Espírito Santo a fazer aquilo que o Senhor havia orientado a fazer. No Evangelho de João, capítulo 4,
nós vamos encontrar a mulher samaritana. O texto retrata a caminhada de meu Jesus, indo até a Judéia, passando ali por Samaria, e onde ele teve encontro com uma mulher samaritana, uma mulher que já havia passado por muitas experiências de fracasso. Uma mulher que era desprezada pela sociedade, mas Jesus fez uma viagem por causa daquela mulher. E ali, quando Jesus tem a oportunidade de conversar com ela, o evangelismo pessoal, ele ouve aquela mulher, identifica o problema daquela mulher. Aquela mulher estava no 5º relacionamento, em pecado. 5º marido. Mas nem o 1º, nem o 2º, nem o 3º, nem o 4º eram legítimos. A Bíblia relata o seguinte, que aquela mulher foi impactada e ela percebeu que Jesus era o Messias, o escolhido de Deus, para vir a este mundo e restaurar e salvar os perdidos. Eu estava perdida. Quem se identifica como um perdido, mas que agora foi achado pelo poder de Jesus Cristo. O GPS de Jesus te localizou, meu irmão? Glória a Deus! Me localizou aqui em Belo Horizonte. Localizou o ateu. Os discípulos tinham ido a Sicar buscar comida e quando eles voltam, mestre, come. Mas Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam em Filipos, localizado ali na Macedônia. E nesse lugar a gente pode ver o poder transformador do Evangelho. O Espírito Santo, por meio de Paulo, liberta uma mulher que era escrava do diabo e também dos homens. Aquele poder que estava em Jesus e que Jesus disse que desceria sobre eles. E agora lá em Atos, em Filipos, através do apóstolo Paulo, vai ali libertar uma mulher que era escrava do diabo e dos homens. Nessa segunda viagem missionária, a igreja também é estabelecida ali. Percebam, Jesus foi até Samaria, onde tinha uma mulher, não tinha igreja ali. Paulo vai até Filipos, também não tinha igreja. E vocês sabem que essa história mostra que depois dessa libertação de uma mulher que estava possuída por demônios, que dava lucros à sociedade, mas era escrava de Satanás. E aquela libertação daquela mulher fez Paulo e Silas parar numa prisão. Mas a Bíblia diz que alegremente eles continuavam a sua caminhada com Cristo. Quem tem temor ao Senhor, independente da perseguição, independente da pressão que esteja experimentando na sua vida, ela não vai ser abalada. Porque o Espírito Santo, ele abre a porta do Evangelho e transforma vidas. Como Jesus transformou a vida dessa mulher samaritana, Paulo também transformou, pelo poder do Espírito Santo, a vida da mulher, dessa mulher que estava ali sendo escravizada pelo diabo. Deus fez a agenda de Jesus no céu e Jesus foi até aquela mulher samaritana. Meu irmão, quantas vezes Deus colocou você na agenda dele e você não aceitou o planejamento de Deus? Vou repetir. Quantas vezes Deus colocou você na agenda dele e você não aceitou o planejamento de Deus, colocando outras coisas no lugar dos planos de Deus?
Vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho uma dor na alma. Certa ocasião, eu tenho um conhecido aqui de nome Gilmar, e o Gilmar me disse: ô Adriana, pastora, a minha irmã está terrivelmente hospitalizada. Esse era um dia da semana que agora eu não vou recordar. A senhora poderia fazer uma visita à minha irmã? Claro, Gilmar, posso sim fazer a visita à sua irmã. Só que Deus havia me colocado no plano dele, na agenda dele, para eu ir lá visitar aquela alma e podendo chegar ali, levar o evangelho que transforma, que cura, que salva e que liberta. Só que eu não fui no dia. Eu coloquei outras prioridades. Dei mais importância ao meu trabalho. Eu tenho uma dor na alma. Não fui no dia que Deus havia me chamado, que Deus havia me colocado no plano dele. Eu só recebi a notícia, pastor Adriano, a minha irmã faleceu. Que dor que eu sinto na alma. Quantas vezes que Deus coloca você no plano dele e você diz não? Não vai dar. Quantas vezes você pode ser solicitado por um pastor para fazer visita a alguém que está precisando de uma ajuda e você diz não dá? Quantas vezes o pastor precisa da sua casa para hospedar? Veja, que coisa fantástica, lá em Atos 16, Lídia, alegremente, uma mulher, uma empresária, uma mulher influente na comunidade. Quando Paulo e Silas chegam lá em Filipos, ela convida eles para estar na casa dela. Ela convida. Não precisou nem de um pastor mandar um comunicado para ela. E às vezes um pastor precisa implorar para um irmão, hospedar um irmão. Agora não dá em função da pandemia, mas quantas vezes a gente louva a Deus e agradece por aqueles que temem a Deus e são comprometidos com o evangelho. A gente louva a Deus por aqueles que são genuinamente salvos, genuinamente convertidos e entregam a sua vida, entregam o seu carro, entregam aqui os seus pertences, seus bens materiais para o Senhor se servir. Quantas vezes nós precisamos de um carro para buscar um pastor e às vezes nós falamos não dá. Quantas vezes a pessoa diz não dá para ir no evangelismo no domingo? Porque a minha família chegou, o meu irmão chegou de viagem. Eu tenho uma sobrinha que eu sou apaixonada por ela, chama Maria Eduarda. Chegou aqui nessa semana em Belo Horizonte. Está aqui desde... Sonara Irmã está ali do lado. Desde ontem, anteontem. Mas eu estava comprometida, o reverendo homem de Deus, eu fui salva nesse ministério, eu devo honrar esse ministério. E nesse momento estou aqui falando para vocês, e eu decidi, devo honrar, devo jejuar, devo orar, devo me preparar e perguntar ao Espírito Santo, porque se Deus falou através do reverendo para eu estar aqui, então eu devo honrar o meu irmão. E a Maria Eduarda vai ficar para quando der. Amém? Meu irmão, nós não podemos sonegar a mensagem do Evangelho aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, às pessoas do nosso relacionamento em comum. Não podemos sonegar. Às vezes você pode dizer, pastora, eu sou uma pessoa tímida,
Estou começando agora na igreja. Ah, mas eu conheço tão pouco a Bíblia. Pastora, eu não me coloco à disposição, é porque eu não tenho tempo. Você não fala, você não faz, é porque isso não é prioridade. Quando nós tememos a Deus, nós vamos priorizar como esses irmãos priorizavam. Priorizaram estar no templo todos os dias, priorizavam o ensino dos apóstolos, priorizavam estar em comunhão, priorizavam em estar fazendo aquilo que o Senhor Jesus ordenou fazer. Meus irmãos, nós precisamos usar todos os métodos para falar este evangelho que transforma. Mas o método maior que eu e você precisamos para evangelizar é ser cheio do Espírito Santo. Uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, ele vai ser uma pessoa diferenciada. Diferenciada, ele vai, através da sua vida, promover um impacto. A sua vida é a mensagem que vai anunciar nos ambientes que você chegar. Vocês estão me entendendo? Seja você no esporte, seja você no ambiente da escola, em todo e qualquer ambiente, você deve falar de Jesus. Nós temos na igreja ferramentas que eu e você podemos explorar mais. Se nós nos consagrarmos, orarmos e falarmos com o Espírito Santo, Senhor, quando eu compartilhar este link da mensagem de terça-feira, quando eu compartilhar o programa Mundo Real, que acontece de segunda a sexta, às 15 horas, são somente 30 minutos, onde nós temos ali um trecho da mensagem do nosso reverendo, uma mensagem de fé, uma mensagem que vai transformar, já que você, de repente, diz que não sabe falar. Nós podemos usar essa ferramenta, são 30 minutos, uma mensagem de fé. E no final, o pastor André Batista, ali, um homem que representa o nosso reverendo neste programa, ainda faz uma oração. Por que não compartilhar este link com as pessoas? Mas antes de compartilhar, se consagre. Fala com Jesus para quem você vai enviar este link. Que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence, que o Espírito Santo desperta na pessoa o interesse dela visualizar. Porque senão será mais um link na multidão de todos aqueles links ou informações que aquela pessoa recebe. A sua informação tem que ser diferenciada. Nós temos um canal no YouTube da igreja. Quantas mensagens temos ali, quantas aulas, quanto material rico que nós temos ali e que nós podemos compartilhar este link com as pessoas. Nós temos um exemplo clássico aí do Jonas Santana. Jonas Santana, parabéns. Ele diz que tem vários listas de transmissão ou grupos de WhatsApp, onde ele envia para essas pessoas, seja lá de 1.000 pessoas que recebesse, 10% visualizou, a cada dia o Senhor acrescentava. Eu e você vamos estar fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Usa, se movimente, faça alguma coisa. Compartilhe, siga a página. Nós temos a página ali no Instagram. Quantas mensagens nós temos colocado ali? Você pode comentar, você pode compartilhar, você pode seguir, mas também pode enviar, mas não é enviar por enviar. Não é fazer como os outros fazem. É conquistar, por meio do poder que está em você, a empatia como esses irmãos conquistavam. Aqui mostra que o povo, a sociedade, tinha empatia
por eles, por aqueles irmãos. Se tinha empatia, é porque aqueles irmãos tinham algo a mais. Eles tinham o Espírito Santo, por isso que eles eram receptivos. Eu sei que tem lugares, que tem pessoas que não querem ouvir. A gente sabe disso. Afinal, nós somos evangelistas, nós amamos aquilo que o Senhor ordenou ser feito. Para nós, para mim, é uma ordem, e ordem precisa ser cumprida. Ordem não é para ser negligenciada, ordem não é para ser ignorada, ordem não é para tratar com indiferença. Jesus disse, ide e fazei discípulos, e em meu nome, batiza. Nós sabemos que tem alguns lugares que, de fato, nós não somos bem receptivos. E o que nós devemos fazer? Ofereça, faça uma oração. Está em uma reunião de negócios, porque no final posso orar? E aquela oração que é o poder de Deus vai impactar as pessoas naquele ambiente. Porque quando a igreja orava, vidas eram transformadas. Aonde Paulo, Silas, Felipe chegava, algo acontecia. Paulo usou o evangelismo pessoal para evangelizar a guarda pretoriana. Felipe, lá em Atos 8:35, ele evangelizou o eunuco sozinho. Mas ele não estava só, porque onde eu estou, o Espírito Santo está. Aonde o Espírito Santo está, Jesus está. E aonde Jesus está, Deus o Pai está. E aonde Ele está, vidas são impactadas. Paulo evangelizava na prisão. Paulo, através das suas cartas, é preciso usar nossa mente, a luz das Escrituras, para argumentar. Faça algo, se movimente como esses irmãos da igreja primitiva. Missionária, qual o meu tempo aqui? Aqui estão dizendo, eu estou com um bastidor aqui, uma equipe, e ela já está me apontando uma plaquinha de 5 minutos, é isso mesmo? Exatamente, estamos nos aproximando, faltam 5 minutos, pastora. Uhul! Amém, glória a Deus! Então, convide pessoas do seu relacionamento. Um café. Meu irmão, abre a mão, pô. Tira essa mão do bolso. Paga um cafezinho. Ofereça um almoço. Com propósito. Com propósito. E ali você vai ter a oportunidade de apresentar o Evangelho. O Evangelho que transforma. O Evangelho que muda. O Evangelho que me libertou. O Evangelho que transformou Saulo em Paulo. O Evangelho que transformou um ex-ateu que está aqui na minha frente. O Evangelho que transformou uma mulher que era orgulhosa, egoísta. O Evangelho que a partir do poder dele que veio habitar em mim, fez essa mulher ter juízo, bom senso, intrepidez, ousadia, através desse poder. Esse poder que faz essa mulher agora ser serva, ter disposição para servir a Deus, através do ministério que ele nos chamou. Missionária, está com a senhora? Aleluia, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Adriana Macena. Meus irmãos, eu quero convidá-los para se colocarem de pé. E no nome de Jesus, pastora amada, muito obrigada por essa grande mensagem, essa primeira parte. E vamos fazer então uma oração, vamos orar para tudo aquilo que nós temos ouvido aqui, através da instrumentalidade da pastora Adriana Macena, o Espírito Santo falando através dela. Então que esse mesmo Espírito leve a todos nós, toda a igreja, a se movimentarem, a imitar os mesmos passos aqui que nós vimos, o temor no nosso coração em relação a
evangelização. Então, que o Espírito Santo venha vivificar, venha movimentar o coração da igreja em favor do reino, em favor da pregação do evangelho a todas as nações. Amém? Senhor Deus e Pai Santo, no nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, ó Deus e Pai querido, meu Deus, pela vida do nosso reverendo, que tem nos ensinado, ó Deus e Pai querido, a refletir, ó Deus e Pai Santo, os mesmos passos, Senhor, da igreja primitiva. E sabemos, meu Deus, que esse poder que veio sobre a igreja é o mesmo poder que opera hoje, não mudou. O Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo, meu Deus e Pai, é aquele que continua operando, convencendo e agindo também, meu Deus e Pai querido, nas nossas vidas. Então, Senhor, que o Senhor nos leve, ó Deus, a temer ao Senhor, a temer e reverenciar, ó Deus e Pai querido, a Ti, ó Deus, e todas as suas ordens, assim como o Senhor Jesus nos ordenou, e de pregar o evangelho a toda criatura. Meu Deus e meu Pai querido, que isso entre no coração de toda a igreja, desde o novo convertido até o remanescente, pastores, missionários, obreiros, toda a igreja, Senhor, vem assimilar, meu Deus e Pai querido, o compromisso da missão, o compromisso de pregar o evangelho. Senhor, nós te pedimos, Senhor, tudo aquilo que foi falado, que cada pessoa, meu Pai, venha se comprometer com a mensagem. Ajuda, Senhor, com que cada ovelha, cada membro discípulo, cada irmão nosso que está aqui, meu Pai, no teu templo, como também os que estão nas casas, meu Pai, que cada pessoa venha ser, meu Pai, um servo, Senhor, venha obedecer ao Senhor, venha colocar, Senhor, em prática no dia a dia. Ajuda, Senhor, cada pessoa individualmente, Senhor, é a Tua palavra. Senhor, nós temos, Senhor, sido despertados pelo Espírito Santo. Então fortalece, capacita, as Tuas poderosas mãos, Senhor, sobre cada pessoa, que cada pessoa, Senhor, venha obedecer a Tua palavra e venha evangelizar com mais amor às almas. Senhor, venha amar os que estão perdidos. Ó Deus, conceda, meu Deus e meu Pai querida, ousadia, intrepidez para anunciar o Teu evangelho. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nesse dia, Senhor, batiza, Senhor, reveste de poder, manifesta, Senhor, meu Pai querido, essa ação do Espírito Santo. Assim, meu Deus, como vemos, ó Pai querido, através dos apóstolos, como vemos, Senhor, através dos grandes evangelistas, como Filipe, meu Deus, como Estevão, ó Senhor, nos usa nesta geração para proclamar as boas novas, para anunciar que há um caminho, que há a verdade, a vida é o Senhor Jesus, a pregar Cristo crucificado e aquele que ressuscitou ao Brasil e às nações. Assim seja, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, aviva, Senhor, meu Deus, a Tua igreja, e que possamos cumprir com êxito a nossa missão em toda parte, em nome de Jesus. Aleluia! Queremos aplaudir mais uma vez a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Fala aí com a pessoa que está do seu lado, como é que foi já essa primeira parte? Essa grande mensagem é para mexer com a igreja. Não dá para ficar da mesma maneira, é ou não é, igreja? Como Deus tem sido bom conosco, nos ajustando, nos ajudando e realmente nos levar a sermos grandes evangelistas em toda parte. No seu trabalho, na sua faculdade, no curso, onde você estiver, você é um missionário.
Amém, igreja? No nome de Jesus. Meus amados irmãos, então nós vamos dar um intervalo de 20 minutinhos. Você pode ali dar aquela passadinha especial lá no Espaço Gourmet. A equipe já está de prontidão lá para te atender. E dentro de 20 minutos nós voltamos. Mas aproveita esse intervalo para você ir comentando, conversando sobre isso. Conversa com o Espírito Santo também. Lembre-se que a cada momento Deus tem dado assim uma porção realmente da graça e do poder de Deus para nós. Amém? Então, dentro de 20 minutinhos, nós retornamos em nome de Jesus. Deus abençoe. Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como